Olá, Cíntia Roberto falando. Hoje vamos com Dalai Lama, do livro A Arte da Felicidade. A gente vai falar um pouquinho sobre culpa. E aqui o Dalai Lama comenta, né? Na verdade, o autor do livro comenta sobre os produtos de um mundo imperfeito, sobre a culpa. Todos nós somos imperfeitos. Cada um de nós fez algo de errado. Há coisas que lamentamos, coisas que fizemos o que deveríamos ter feito. Reconhecer nossos erros com um verdadeiro sentido de remorso pode servir para nos manter na linha na vida e pode nos estimular a corrigir nossos erros quando possível e dar os passos necessários para agir corretamente no futuro. Porém, se permitirmos que nosso remorso degenere, transformando-se em culpa excessiva, se nos agarrarmos à lembrança de nossas transgressões passadas com uma contínua atitude de censura e ódio a nós mesmos, isso não leva a nenhum objetivo, a não ser o de representar uma fonte implacável de autopunição e de sofrimento induzido por nós mesmos. E aqui ele relata que durante uma conversa na qual mencionou rapidamente a morte de seu irmão, ele percebeu que Dalai Lama falou de alguns remorsos relacionados à morte do irmão. Curioso por saber como ele lidava com sentimentos de remorso e possivelmente com sentimentos de culpa, o autor voltou-se ao assunto numa conversa posterior. Quando estávamos falando da morte de Lobsang, o senhor mencionou remorsos. Houve outras situações na sua vida que o levaram a sentir remorso? Houve sim, disse Dalai Lama. Por exemplo, havia um monge mais velho que vivia como eremita. Ele costumava vir me ver para receber ensinamentos, apesar de eu considerar que ele no fundo era mais capaz do que eu e que só me visitava com uma espécie de formalidade. Seja como for, ele veio me procurar um dia e me perguntou acerca de uma determinada prática esotérica de alto nível. Comentei despreocupadamente que essa seria uma prática difícil e que talvez fosse mais bem executada por alguém mais jovem, que pela tradição era uma prática que deveria ser iniciada durante a adolescência. Mais tarde descobri que o monge se matara, a fim de renascer num corpo mais jovem para poder melhor realizar a prática. Mas isso é terrível, comentou o autor surpreso com a história. Deve ter sido um golpe para o senhor quando soube. Dalai Lama assentiu entristecido. Como o senhor lidou com esse sentimento de remorso? Como se livrou dele? Dalai Lama refletiu em silêncio por um bom tempo antes de responder. Não me livrei dele. Ele ainda existe. Parou novamente antes de acrescentar. Mas, muito embora esse sentimento de remorso ainda esteja aqui, ele não me assombra. Não sinto sensação de peso ou de algo que me impeça de avançar. Não seria útil para ninguém se eu permitisse que esse remorso me acabrunhasse, que fosse apenas uma fonte de desânimo e depressão, sem nenhuma finalidade, ou que atrapalhasse meu modo de levar a vida, dando o melhor de mim. Naquele momento, de um modo muito visceral, recebi mais uma vez o impacto da possibilidade muito real de um ser humano encarar de frente as tragédias da vida e de reagir com emoção, mesmo com remorso profundo, mas sem mergulhar no excesso de culpa ou desprezo por si mesmo. Às vezes eu me pergunto se a capacidade de viver sem se entregar a uma culpa autodestrutiva não é em parte cultural. Quando relatei minha conversa com Dalai Lama a respeito do remorso a um amigo que é estudioso do Tibete, ele me disse que, com efeito, o idioma tibetano nem mesmo tem um termo equivalente à palavra culpa, embora tenha palavras que significam remorso e arrependimento ou lamento, com o sentido de retificar as coisas no futuro. Qualquer que possa ser o componente cultural, acredito que com o questionamento de nossos modos habituais de pensar e com o cultivo de uma perspectiva mental diferente, baseada nos princípios descritos por Dalai Lama, qualquer um de nós pode aprender a viver sem o estigma da culpa, que não faz nada, a não ser causar a nós mesmos um sofrimento desnecessário. E é assim que eu encerro. Todos nós temos remorsos, culpas, sentimentos, situações que a gente gostaria de mudar. Mas o mais importante é exatamente o que Dalai Lama fala. Lidar com tudo isso sem peso, sem que isso nos paralise e nos impeça de avançar.
Somos seres em construção, somos seres em desenvolvimento. E cada culpa, ou remorso ou mágoa que a gente carrega, constrói dentro de nós uma ressignificação, uma mudança de vida, um aprendizado. Beijo no coração e até a próxima!